eu sou a Conceição Teodoro. Eu estou aqui de novo para dar continuidade ao projeto, que é falar sobre essa obra, né? Elas não sabem o que dizem, Virginia Woolf, as mulheres e a psicanálise, da Maud Manoni. Eu vou falar um pouco hoje sobre o capítulo 2, que fala sobre o peso do passado no presente. Então, a Maud Manoni, ela cita o Octave Manoni, que é seu companheiro, que diz que toda obra de criação reata com a infância em si, isso é, essa parte do jogo que é a condição da verdade do sujeito. Então, se faltaram o jogo e o contrajogo materno, então, de acordo com Winnicott, pode sobrevir um desamparo impensável. E que este espaço de transição da dependência para a independência, espaço onde nasce o desejo, pode ser perturbador se a mãe se encontrar inteiramente encerrada na escravidão do dever. Então daí, segundo Winnicott, o medo do desabamento que pode surgir desde a adolescência no sujeito, né? Ora, diz Manoni, o paciente que teme tal desabamento não sabe que se trata de uma espécie de agonia primitiva da primeira infância. Ele se protege desse retorno elaborando defesas que podem levá-lo a reais sucessos profissionais e sociais. Então, no desabamento, o sujeito não precisa tanto de cuidados, mas de acompanhamento e de reparação. Então, Virginia, em Momentos de Vida, que é uma das suas obras, ela evoca uma mãe maravilhosa esmagada por seus encargos familiares. Então, eram 8 filhos e um marido exigente, que também reclamam uma atenção de mãe. Poderia lembrar-me de ter ficado sozinha com ela mais do que alguns minutos? Sempre havia alguém para nos interromper. Aqui ela está lembrando da relação dela com a mãe dela. Uma vida comum de família muito alegre, muito agitada, transbordante de gente, e minha mãe era o centro disso. O centro era minha mãe. Tivemos a prova no dia 5 de maio de 1895, porque depois desse dia não restou mais nada. Ela está falando da morte da mãe dela. Virginia Woolf tenta incansavelmente aprender o passado para viver o presente em função de um futuro que ela deseja diferente. Expressar o horror em palavras a liberta. Esse trabalho da verdade não consegue, todavia, revelar o indizível, não se pode dizer tudo. Sempre falta uma palavra aprisionada no recalcamento, ou até impedida de advir. Tão intensa é a oposição do inominável. Esse passado que repetidamente Virginia tenta perseguir, que evoca o real de um encontro faltoso. Freud achava a psicologia das mulheres mais complicada do que a dos homens. Um dia ele confessou isso a Marie Bonaparte, perguntando o que era a mulher. Para Lacan, a criança, menino ou menina, procura no primeiro tempo captar o desejo da mãe. No segundo tempo, é desalojada dessa posição pelo pai, que supostamente vem romper um duo imaginário mãe-criança. Mas, segundo Lacan, essa função é a do pai simbólico, a metáfora paterna, o nome do pai, tal como ele pôde encontrar lugar no discurso da mãe. Ele se distingue do pai real, que pode ser deficiente, ou do pai imaginário, muitas vezes idealizado. Para Melanie Klein, a imagem do pai e da mãe é primeiro unificada na fantasia dos pais combinados. A criança estabeleceria ligações imaginárias primeiro com um contra o outro, antes de encobrir que ela só pode receber da mãe aquilo que falta a esta. De mãe fálica, todo-poderosa, essa se torna castrada. Daí, para a criança, uma volta ao pai que lhe dá uma certa paz. De 1925 a 1940, a contribuição das psicanalistas mulheres para o estudo da sexualidade feminina é fonte de muitas controvérsias, mas imprime uma nova orientação às pesquisas freudianas,
Freud não fala mais da libido masculina, mas de uma só libido. Simone de Beauvoir lamenta que os analistas, inclusive as analistas mulheres, reduzam o drama existencial da mulher à sexualidade concebida com suas referências anatômicas como dado irredutível na ordem psíquica. Em O Segundo Sexo, ela dá a entender que há diferentes maneiras de estar no mundo diante da guerra do lúdico e da arte. Virginia já é sensível à importância dada à relação precoce mãe e filho na obra de Klein. Então, sua desconfiança em relação aos escritos psicanalíticos se distingue do interesse que ela manifesta pela antropologia e pelas fontes antropológicas da obra freudiana. Em Totem Tabu, Freud retoma a hipótese de Darwin de que os primeiros homens deviam assemelhar-se aos macacos superiores, vivendo em pequenas hordas nas quais um macho poderoso dominava as várias fêmeas. Segundo Eichmann, o macho possessivo era levado a proibir o incesto aos seus jovens rivais. Essa hipótese é seguida por Freud, que sugere que o clã dos irmãos, depois de se aliar contra o pai, o matou e devorou. A morte do pai fez nascer neles a culpa e o respeito pela sua vontade expressa durante sua vida, a interdição do incesto. Eu estou encerrando este capítulo, mas nessa mesma época, o Freud também publica os 5 casos clínicos dele. E dentre eles tem o caso ele faz a análise do pequeno Hans, onde ele se interessa pela fobia aos animais e pelo tabu do toque. Interroga-se sobre a concepção antropológica do sistema totêmico, descrito como o contrato feito com o pai. Então, esse daria sua proteção aos filhos em troca do compromisso de que estes respeitariam a sua vida. Com isso, Freud conseguiu eliminar as resistências em relação à psicanálise como um método terapêutico. Então, gente, este foi o terceiro vídeo que eu produzi da série que eu prometi para vocês trazer aqui para este canal. E eu gostaria de ouvir de vocês, assim, comente aqui o que vocês estão entendendo dessa obra. Tem mais capítulos pela frente para eu apresentar para vocês, é uma obra densa, ela merece uma dedicação especial da nossa parte, porque trata-se de uma junção, né, de psicanálise com mulheres, com sofrimento psíquico, com essa coisa do silenciamento, do interdito, daquilo que a gente quer dizer, mas não sabe nomear. Então, diga aqui o que vocês estão achando, para a gente poder colaborar, contribuir, né, um com o outro. Então, muito obrigada.